Toda quarta-feira nós falamos aqui sobre dicas, trazemos informações para o pessoal de casa com a doutora Rubiana Rodrigues, ela que é psicóloga, sempre vem falar conosco sobre um assunto interessante. E hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho, vai trazer dicas de como se comportar naquelas entrevistas de emprego. Doutora Rubiana, boa tarde, seja bem-vinda, prazerão recebê-la aqui novamente no programa. Boa tarde, Leandro, boa tarde, Ana Paula, caros ouvintes. Boa tarde, doutora Rubiana. Foi até uma sugestão de ouvinte que a gente pudesse então falar a respeito de como se portar, né, nessa entrevista de emprego. E vamos então trazer então de início o que fazer então quando o entrevistador perguntar o que você não sabe. Às vezes ele faz perguntas que o entrevistado, o candidato, não está preparado. E aí, o que fazer? A dica, Ana Paula, é você ser sincero, não tentar enrolar, porque tem candidato que às vezes não sabe, quer te contar a história, porque quando há muito tempo atrás eu fiz tal coisa. Então, assim, seja honesto. Eu não sei, eu nunca trabalhei nessa área, mas eu sou capaz de aprender, eu sou uma pessoa que aprendo fácil, eu tenho disponibilidade, disposição para poder aprender coisas novas. É a melhor resposta. E quando o candidato vai para essa entrevista de emprego, é importante também se preocupar com a aparência? Muito. A gente já teve casos de candidatos que às vezes vêm a pé, num sol quente. Então, assim, o ideal é tomar um banho, passar desodorante, né? Nada em excesso. Já tivemos casos também de candidatos que foram desclassificados por excesso de perfume. Um enfermeiro queria trabalhar no hospital, eu fiz a entrevista anteriormente e a gerente de enfermagem iria entrevistá-lo depois. E quando ela entrou na sala, ela falou assim: que perfume é esse? É dele? Eu falei: é. Ela falou: de jeito nenhum. Porque, dependendo do ambiente, a gente não pode, né, usar. Então mesmo, mas foi só na entrevista. Mas você já começa a ser avaliado desde o início. Então, não exagere, né? Toma um banho, passa um perfuminho básico, nada em excesso, nada de camiseta de time. Se possível, evita bermuda e tênis, a não ser que a empresa peça. Você vai trabalhar numa loja no shopping, com skate, né? Você vai trabalhar com artigos esportivos, cabe, aí tudo bem. Agora, muitas vezes é uma vaga que às vezes você não sabe onde é, você não conhece o perfil, então o básico, né, mais formal, né, não precisa ir de terno, gravata, mas assim, pelo menos uma camisa, uma calça, um pouco mais, um sapato, né, já começa a fazer a diferença. E aí, até mesmo na escolha da vestimenta, a gente vem então a um ponto importante, né, doutora Rubiana, que é o candidato conhecer um pouco sobre a empresa antes. Isso é importante, né? É muito importante, porque vai chegar um momento, normalmente o entrevistador pergunta: por que você quer trabalhar nessa empresa? Se você não leu nada sobre a empresa, se você não conhece nada sobre ela, o que ela faz, quanto tempo ela atua no mercado, quais são os diferenciais, os benefícios, como é que você vai justificar para ele o porquê de você querer trabalhar lá? Então, quando você tem mais informação, fica mais fácil você responder: não, eu gostaria de trabalhar aqui porque eu sei que vocês investem bastante no funcionário, vocês têm um pacote de benefícios atraente, vocês são uma empresa sólida que já estão há tanto tempo no mercado. Aí você tem argumento para poder justificar o porquê de você querer entrar nessa empresa. E aí, doutora Rubiana, que dicas a gente pode elencar, assim, do que é importante esse candidato saber a respeito da empresa, a respeito então desse tema? O que a gente pode colocar para ele que é importante para ele ir bem preparado para essa entrevista? A dica, de modo geral, a gente tem que estar preparado, inclusive, Ana Paula, para falar não só do sucesso. A gente tem que saber quais são nossos pontos. A gente não costuma nem falar ponto negativo, pontos a melhorar, né? A gente precisa ter informações, por exemplo, antes de você ir na empresa, antes de você ir na entrevista. Vá antes, visite, veja como é que você faz para chegar lá, porque às vezes você chega atrasado, né? Não usar gíria, não mascar chiclete.
Então, tudo isso é importante e acaba fazendo a diferença. A gente tem que estar preparado para falar, inclusive, daquilo que a gente aprendeu com os erros. Tem uma entrevista que hoje a gente tem feito muito, que chama entrevista por competência. Ela é baseada em situações que você já viveu. É diferente de eu virar e falar assim, Ana Paula, se você fosse presidente dessa empresa, o que você faria? Aí você vai querer fazer um monte de coisa, né? Você ainda não está lá, mas essa entrevista não. Ela é baseada na experiência que você já teve. Eu vou te falar, me dá uma experiência que você teve positiva com gestão de pessoas, né? Com um trabalho em equipe, um projeto que você implantou e foi bem sucedido, e um projeto que não deu certo, né? Aí você vai me falar. Outra dica importante, nunca falar mal do chefe nem da empresa que você já trabalhou. Olha só, dicas Evite realmente isso. importantes da doutora Rubiana. E, doutora, algumas pessoas às vezes precisam até, pessoas que já estão no mercado de trabalho, precisam de apoio nessas entrevistas para conseguir cargos melhores de gestão, até mesmo quem está entrando no mercado precisa de ajuda. Você ajuda essas pessoas também a fazer essa preparação para a entrevista, né? Na realidade, a gente faz uma orientação profissional, né? Então, a gente pode estar auxiliando em como colocar as informações mais atraentes no currículo, às vezes o que não colocar, como se portar na entrevista de modo geral, e para quem às vezes quer mudar de cargo, né? A gente faz essa orientação também nesse sentido. Olha só, muito bacana. E também para empresas, né? Doutora, você trabalhou muito tempo em recrutamento e seleção, então as empresas também ajudam as empresas a fazer esse processo seletivo, né? Também, quem tiver interesse, precisar contratar funcionário, eu também faço esse processo, né, de recrutamento e seleção, trabalho com essa entrevista por competência, ela tem um grau de assertividade aí de 92%, então hoje em dia a gente tem testes ainda psicológicos, mas a entrevista ela é bem eficaz. Porque realmente uma contratação errada para uma empresa dá uma dor de cabeça e danada. um prejuízo também, para né? ambos, né? Porque tempo é dinheiro, aí você passa ali 1, 2, 3, 4 meses treinando o colaborador para depois descobrir que ele não era aquilo que ele parecia ser na entrevista, né? Exatamente. E se tratando de ser humano, tudo é possível, né, Leandro? Isso não dá garantia 100% que vai dar certo, mas a gente procura minimizar 92% para que dê certo. Doutora Rubiana, quem quiser então bater um papo contigo, os empresários que estão ouvindo a gente, que às vezes ficam batendo cabeça aí no processo seletivo, as pessoas aí também que estão procurando emprego, que querem uma ajuda, uma orientação, onde encontra a doutora Rubiana Rodrigues? Eu vou passar meu WhatsApp, né, para as empresas e para os candidatos que queiram, às vezes, agendar um horário. É o 16-99136-5568 ou lá na Mediclínica, que fica em frente ao Aprove, antiga clínica da doutora Mabel, doutor Éder atende. Então, em frente ao Aprove, lá na Mediclínica, a doutora Rubiana atende lá. E qual é o telefone? O DDD 16, 99136-5568 ou nas redes sociais, no Instagram também, palestrante.Rubiana Rodrigues, Rubiana com Y. Palestrante.Rubiana Rodrigues. Doutora Rubiana, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui. Já deixar para os nossos ouvintes que na quarta-feira que vem a gente vai conversar sobre a importância da postura adequada no crescimento profissional. Então legal, fica encontro marcado para quarta-feira que vem, né, Leandro? Mais dicas para o mercado de trabalho. Não percam, fiquem ligados. Um abraço. Um abraço. Obrigado, doutora. Até semana que vem. Até Tchau, lá. tchau. Tchau.